Baruch Shem Kevod Maluto, Leolam Vaid. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos dia de semana, quarta-feira, às 19h30, horário de Brasília, estudos de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I, conforme nós estamos considerando desde o início desse estudo, tá bom? Então, maravilha, estamos aqui mais uma vez para esse grande momento semanal nosso e que o Eterno nos concede a oportunidade de estarmos aqui para estudarmos mais estes versículos, agora do capítulo 17, e dando sequência a esse maravilhoso estudo. Lembre-se, sempre extraindo lições para a nossa vida a partir do que é apresentado nessa maravilhosa carta de Atos. Bom, espero que você esteja aí prontinho, tudo certo, né? Para a gente poder realmente focar aqui no estudo, tá certo? Ok. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo da mesma forma, certo? Temos também estudos nos outros dias da semana, conforme aqui no início a gente sempre coloca no cronograma, naqueles nomes que vão passando, depois vem os horários também. No final a gente também tenta colocar, tá certo? Seja muito bem-vindo você que está aqui pela primeira vez. Como eu sempre digo, eu convido você a assistir os vídeos de Atos desde a introdução, para você entender como nós chegamos aqui, tá? No capítulo 17. E aí você vai ter uma noção geral de como estamos abordando esta maravilhosa carta. O PDF final, para quem está chegando agora também, relembrando, o PDF final de todo o nosso estudo da carta de Atos vai ser disponibilizado só quando terminar o 28º capítulo, que é o último capítulo da carta. Aí sim eu vou compilar, preparar o arquivo direitinho, fazer os acertos, deixar tudo prontinho para disponibilizar para você fazer os seus estudos aí com calma na sua casa, tá certo? Quem quiser imprimir, fique à vontade, quando for, né, o momento, claro. Quem quiser guardar em PDF da mesma forma, fique à vontade. É um material que a gente tem o maior prazer em compartilhar com você gratuitamente, tá? Como tudo que é apresentado aqui no canal, gente, é tudo gratuito. 0800, você não paga nada. Tá bom? Ok, então vamos dar sequência ao estudo do capítulo 17 da carta de Atos, tá bom? E agora Shaul Paulus, que talvez você conhece como Paulo, né? Ele vai chegar em uma nova cidade e a gente vai verificar isso com calma direitinho, qual é essa cidade e qual o grau de importância dela, tanto para a época quanto para os nossos dias, e quais as implicações disso no contexto do que nós estamos estudando aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos focar aqui no texto que diz o seguinte: Atos capítulo 17, verso 15 em diante. Vasher arru lerevra im Paulus holikulhu ad Atinas
Asher Shan Sham Polus, Bifhem Tzav Lesila Uletimotius, Ki Yavou Elav Ad Merra Vehem Shavu Vayelehu. E os enviaram na companhia com Polus, isto é, Shaul, foram até Atenas. Eu disse enviaram, foi os que viajaram, desculpe. Novamente. E os que viajaram na companhia com Polus foram até Atenas. Só para você relembrar aqui, esses que foram com Polus e que chegaram até Atenas são os irmãos de Bereia. Eles estão vindo de Bereia. Aqui por isso que eu tenho um mapa para nos ajudar aqui, ó. Tá aqui, ó. Bereia. E esses irmãos vão acompanhar Shaul até Atenas. Aqui, ó. Tá? E lá em Atenas, Polus, pela boca deles, destes que vieram com eles, instruiu Silas e Timóteo, para que viessem para ele, certo? Para Polus, apressadamente, urgente. E eles voltaram e atenderam ao pedido de Shaul, conforme Shaul mandou esse recado pelos irmãos que estavam aqui acompanhando ele na viagem, né? Então, olha só, agora surge destacado aqui uma nova cidade por onde Shaul agora está passando, que é a cidade de Atenas. Para a gente entender um pouco a respeito dessa cidade, tá certo? Aqui Atenas, aqui ó, em hebraico Atenas. Então eu separei um slide para falar um pouco dessa cidade, tá bom? E o quão ela, com todo a sua bagagem, né, de forma geral, cultural, enfim, influenciou o Ocidente principalmente. Então vamos lá. Nós temos aqui uma foto, olha só aqui, né, uma foto dinâmica da cidade de Atenas, que fica, portanto, na Grécia, olha só, Grécia, assim como Bereia, que nós estudamos na aula passada, na quarta-feira passada, também Grécia, agora Atenas, né? E aí nós temos aqui uma leitura, né, a partir da pesquisa que nós fizemos, que diz assim, ó: em grego antigo, Atenas era chamada Atenai, em homenagem à deusa grega Atena. No século XIX, este nome foi retomado formalmente como nome da cidade, mas desde o abandono oficial do grego, em 1976, a forma popular, que é essa que eu acabei de citar, né, Atenai, tornou-se nome oficial da cidade. Então olha só que o próprio nome da cidade, Atenas, já é uma homenagem a uma deusa grega. Portanto, um povo pagão, que tem costumes de ter vários deuses, né? Além disso, Atenas foi uma das principais cidades-estado na Grécia Antiga durante o grande período da civilização grega. No primeiro milênio antes da Era Comum, durante a Idade de Ouro da Grécia, aproximadamente 500 antes da Era Comum até 300 antes da Era Comum, Atenas, era o principal centro cultural e intelectual do Ocidente. Eu marquei aqui em vermelho e sublinhado, porque essa é uma das partes-chave do texto, quando diz que Atenas era esse centro cultural e intelectual do Ocidente. Gente, Atenas, sim, influenciou
E ficou, né, na história a influência dela em relação a todo o Ocidente. Quando você pega o mapa mundi, todo o Ocidente ele teve influência dos gregos, com sua cultura, com seus deuses, com seus costumes, certo? Sim, teve influência também de outras nações, de outros povos, mas da Grécia é muito forte. E a gente vai perceber isso, como por exemplo, em vários campos, né? No campo da ciência, como por exemplo. Falando em ciência, né? Só pegando aqui um pouco da nossa área, né? Que é física, como por exemplo a própria concepção de átomo que nós temos aqui, né? Olha, o professor também Renato de Priso, né? Também aí da área da física já aplicada, né? E a própria concepção de átomo, estrutura molecular, certo? Toda essa parte é Grécia. Tanto é que o que mais a gente ouve na academia, nas universidades, é aquele prefixo, né, que sempre o professor diz assim: bem, na Grécia Antiga, tudo que ele vai dizer em termos de conhecimento bem, na Grécia Antiga, eu acho que vocês devem lembrar também, né, que na escola sempre, às vezes, os professores começavam assim, na Grécia Antiga, porque de fato, aqui o Ocidente herdou muito da Grécia. Em particular aqui, Atenas, que a gente está focando aqui, né? Isso é inegável, tá? Inegável, isso é história, tá? É óbvio que muito do conhecimento que se tem hoje, muita coisa boa sim foi herdada da Grécia, assim como coisas não tão boas assim foram herdadas. Então vamos focar naquilo que é bom e como por exemplo outras áreas do conhecimento, na área de humanas, além da ciência como nós já citamos, certo? Na área da matemática. E quando se fala da matemática, existem, claro, não vai ter apenas a influência da Grécia, né, mas de outras nações também. Mas muito dos teoremas fundamentais da matemática que são estudados, por exemplo, desde o ensino fundamental, chegamos até o ensino médio, né? Então tem origem na Grécia. Muitos deles têm origem na Grécia. Inclusive traz o nome das pessoas que propuseram determinados teoremas na matemática, entendeu? Então a produção de conhecimento na Grécia realmente foi uma coisa incrível, tá certo? Continuando a nossa leitura, que diz assim, então novamente, que a Grécia era o principal centro cultural e intelectual do Ocidente, e certamente é nas ideias e práticas da antiga Atenas que os que nós chamamos de civilização ocidental tem sua origem. Tá? Isso é inegável. Após seus dias de grandiosidade, Atenas continuou a ser uma cidade próspera e um centro de estudos até o período tardio do Império Romano. Certo? Então, depois do Império Grego veio o Império Romano. As escolas de filosofia, guarde bem essa palavra aqui, que a gente vai abordar já já, tá? As escolas de filosofia foram fechadas em 529, depois que o Império Bizantino foi convertido para o cristianismo. Atenas perdeu bastante seu status e se tornou uma cidade provinciana, tá? Esse material aqui buscamos no Wikipedia, né? Tá aí disponível para todos. Aqui mais uma foto panorâmica, tá? De Atenas. Então, realmente a influência dessa cidade percorre até os nossos dias, né? Em várias áreas do conhecimento, tá? E aí, olha só, quando Shaul ele chegou lá em Atenas, olha o que vai acontecer. Aí vem o próximo verso, que é o verso 16, que diz assim: Od Polus mitsape lekrat boan beatinas
verro hitmarmar bekirbo mimarre einav ki malá ha'ir Elilim. Enquanto Shaul esperava Silá e Timóteo, aconteceu que, ao entrar em Atenas, olha o que vai acontecer com Shaul. E seu espírito se amargurou dentro dele ao ver seus olhos, pois a cidade estava cheia de deuses falsos, isto é, ídolos, como por exemplo, nós trouxemos aqui uma ilustração disso, né? Então Shaul, quando ele viu a quantidade imensa de ídolos, conforme diz o texto, a cidade estava cheia deles, né, dos ídolos, que são deuses falsos, ele ficou, diz aqui que o seu espírito se amargurou, certo? Isto é, no seu interior houve uma amargura por ver isso. Afinal, Shaul, como um judeu e que cresceu recebendo instruções da parte de seus mestres a respeito da Torá, ele sabia que fazer isso, considerar algo criado pelo próprio ser humano acima dele, como se fosse um deus, né? Então, isso é idolatria. Tá? Não podemos esquecer do que diz o Shema, por favor. Shema Israel, Devarim, capítulo 6, verso 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Eterno nosso Elohim, o Eterno é um. É um. Tá? Então, só Ele é Adonai. É diante dele que nós nos prostramos, que nos curvamos, que oferecemos louvores. Entendeu? Somente ao Eterno. Somente ao Eterno. Por isso que Shaul ficou espantado quando ele chega em Atenas e vê essa quantidade de ídolos lá. Olha só. Então, existem ídolos, no caso, nesse período, na Grécia, para tudo. E é interessante como os deuses gregos, eles têm personalidades humanas, eles têm desejos humanos. A única diferença dos deuses gregos, né, conforme a mitologia deles, a única diferença é que estes deuses têm poderes especiais. Mas fora isso, o comportamento desses deuses, que por sinal foi criado pelo próprio povo, tá? Olha só, a personalidade desses deuses, é exatamente igual ao do povo que o criou, né? Então, olha só que coisa, né? A gente às vezes não imagina que esse tipo de transgressão possa acontecer não apenas da forma que foi em Atenas, mas também de outras formas. Se você considera alguém acima de você e um Deus, tá? Bem, acima de nós sempre tem alguém, né? Alguém para quem nós devemos satisfação, como por exemplo no nosso trabalho. Mas eu estou me referindo a alguém que a gente reverencia, se prostra, considera a maior autoridade no universo acima de nós. Tá? Para nós que estamos em Teshuvá, estamos falando do Eterno. Tá certo? Para quem não está em Teshuvá, o Senhor dessas pessoas, aquele que está acima delas, é outra pessoa. Entendeu? Então, Shaul, assustado com aquilo que ele estava vendo, né? Uma estátua diferente da outra, com os ornamentos também. Verso 17. Vaidaber al kacha im haychudim bebeit hakneset ve'im irei Elohim vegam beshar יום יום עם כל
Hanimtsaim Shama. E falava sobre isso com os judeus na casa de reunião, isto é, na sinagoga, quem? Shaul, e com os tementes a Elohim, e também na porta, isto é, no mercado, no local de reunião pública. Ele fazia isso dia a dia com todos os que encontrava lá. Aqui uma ilustração, tá certo? Para você, quem sabe, montar aí uma imagem de como poderia ter sido, né? Shaul, na sinagoga, na Beit HaKnesset, reunido com os irmãos, falando justamente sobre aquilo que ele havia encontrado, que eram aquelas imagens, aquelas estátuas, e as pessoas consideravam essas representações, como deuses, né? E aqui a gente vai perceber o seguinte: diz o texto do verso 17 que Shaul, tudo bem, ele falou sobre isso com os irmãos da sinagoga, que ele ficou, né, espantado. Mas aí, quando ele vai para a porta da cidade, que a porta da cidade não necessariamente é a porta de entrada, pode também estar se referindo ao que está aqui entre parênteses, ao mercado ou a um local de reunião pública. Isto é, Shaul procurou, além da sinagoga, depois que viu aqueles ídolos, né, ele procurou um local de maior fluxo de pessoas. E o que ele fazia? Ele falava sobre essa questão com essas pessoas, tanto com os seus irmãos Yehudim, judeus, quanto com não-judeus que estavam passando ali no mercado, né, ou nas partes de região pública. E olha só, gente, fazer isso, vamos lá, por parte. Conversar com os irmãos sobre o fato de estar espantado por ter visto isso é uma coisa, tá certo? Eu até entendo Shaul falando, né? Puxa, quem sabe essa foi a primeira vez que ele viu essas cenas com essa quantidade de ídolos num lugar só, numa cidade só. E ele falando, né, com seus irmãos ali, ó, tá? Agora olha bem, a partir do momento que ele vai para a porta, para um ambiente público, falar com pessoas além de seus irmãos Yehudim, aí é o equívoco de Shaul, entendeu? Como se Shaul quisesse, conversando com essas pessoas, querer convencê-las, tá? Então é importante lembrar que, infelizmente, gente, as pessoas veem esse comportamento de Shaul e tomam para si como algo que foi correto da parte dele ter feito isso. Na verdade, se você é um visitante naquela cidade, você não deve interferir na crença das pessoas daquela cidade. Quando eu digo interferir, é chegar lá e ficar questionando por que vocês fazem isso, por que vocês fazem aquilo, certo? Por que atrás da porta da sua casa aqui, ó, tem lá uma coisa ali, assim, assim. Isso, aí ficar dizendo para a pessoa que aquilo é idolatria, ou avodat zará, serviço estranho, entendeu? Então, vamos lá. Nós não sabemos na essência as palavras, os detalhes do que Shaul dizia. Porém, nós temos toda a certeza a partir do texto que o assunto do momento era esse, tá? Então eu fico imaginando Shaul ali naquela região em Atenas, em que o fluxo de pessoas era muito grande, falando a respeito desse assunto, né? Então algumas pessoas sim deram atenção para ele, quem sabe outras não. Mas imagina só, é algo que realmente, a meu ver, gente, foi um equívoco da parte de Shaul. Ele não deveria ter feito isso, tá? Não deveria ter feito isso. Então você não deve mexer na fé alheia, vamos dizer assim, tá? Você não, isso é até inconveniente. Você chegar e falar dessa forma com a pessoa tem lá, digamos, o seu ambiente, tem os seus ídolos, inclusive, tá certo? E ficar falando da pessoa, e pior ainda, falando por trás, né? Eu espero que Shaul não tenha feito isso também, mas eu acredito que não. Então isso é lição para nós. Lembra que eu falei no início? Tirar lições daquilo que estamos lendo para a nossa vida. Então, meu irmão,
Existem pessoas hoje, por exemplo, que veem esse comportamento de Shaul em praça pública falando ali. Isso acontece até aos dias de hoje. Sim, acontece até aos dias de hoje. Tá? Seja numa praça pública, seja numa estação de ônibus, de trem, certo? Em locais onde realmente onde tem muito fluxo. Você já deve ter visto por aí, tá? Pessoas, aí quem sabe até falando ao vento e falando alto, lê um trecho, né? Um texto da Bíblia, de algum livro, e aí começa a falar e se acha na autoridade de falar, se acha um profeta falando ali, acha que está fazendo uma missão ali, anunciando, falando alto para as pessoas que estão passando, e aponta no rosto das pessoas dizendo isso e aquilo, entendeu? E muitas das palavras que são ditas ali por essas pessoas, eu estou falando dos nossos dias agora, tá? Nossa geração, às vezes são palavras recheadas, incrementadas, recobertas com religiosidade. O teor do assunto do que ali é apresentado, na sua maioria, é religiosidade. Sem sombra de dúvida. Eu digo isso porque já estive em um local, em uma estação, e as pessoas ali falando dessa forma, entendeu? Mas eu não posso, por exemplo, ir até essa pessoa e dizer: ô meu irmão, não é assim. É a liberdade que a pessoa tem. Quando nosso mestre, nosso querido mestre Yeshua, falou para seus talmidim, seus discípulos: ide por todo mundo e levem a bessorá, as boas novas, para toda criatura. Na sua Bíblia em português, João Ferreira de Almeida, o Evangelho, né? Trata da mesma coisa, apesar do termo que é diferente, né? Então, levem a bessorá para toda criatura. Ei, é para levar a bessorá, e com respeito e com educação. Não é falando ao vento. Mas como eu acabei de dizer, o que se tem levado hoje por essas pessoas nas praças, nas estações, são assuntos religiosos. Entendeu? Então, olha só o perigo, porque muitas pessoas hoje, quando leem esse texto de Atos, e não só o de Atos, que a gente acabou de ler aqui, mas outros também, dos escritos nazarenos, ela acha que está lendo algo que, sem a interpretação devida, obviamente, ela acha que aquilo é certo mesmo. E ela quer fazer exatamente como ela leu no texto, na carta. Portanto, aí, a meu ver, repito, talvez você pense diferente de mim, você tem toda a liberdade, meu irmão, tá? Eu respeito você, se você pensa diferente, tá? Mas a meu ver, Shaul se equivocou em fazer isso. Tudo bem, conversar com os irmãos na sinagoga, dizer que ficou abismado com aquilo que ele viu, com vários ídolos ali, as pessoas... Ok, mas quando ele vai para a praça pública e começa a falar com as pessoas da cidade sobre isso... Então não era comum para Atenas ter um único Deus. Para eles eram politeístas, entendeu? Politeístas. Isso era comum para eles. Para cada fenômeno natural, inclusive, né, havia um Deus, né? Havia se chovia, era um Deus. Se caía um raio, era um outro Deus. Se acontecesse um terremoto, era enfim, para tudo, né? Então, a meu ver, Shaul se equivocou em fazer isso. Pena, como eu acabei de dizer, que pessoas, quando hoje leem esse texto, acham que Shaul está fazendo uma missão ali, né? Estou falando desse quesito, desse tópico, tá? Desse momento que ele vai a uma parte bem movimentada da cidade de Atenas. Entendeu? Então, gente, olha só o cuidado ao se ler um texto bíblico, nesse caso da carta dos escritos nazarenos, e de procurar entender o contexto e verificar se a atitude daquele que lá está conforme, está correto
conforme a Torá, conforme, nesse caso, conforme Yeshua, né? Entendeu? Yeshua não disse para seus talmidim sair por aí procurando os ídolos e falando no rosto das pessoas. Não. Isso é exemplo para nós, tá, gente? Por favor, você está em Teshuvá? Então vamos aprender. Você entrou em um ambiente, na casa de alguém, e a pessoa tem lá seus ídolos nas portas, nas janelas, nos locais lá. Meu amigo, faça o que você tem que fazer lá, converse com a pessoa que tem que conversar. Se tiver um recado, entregue o recado. Enfim, terminou, embora. Nada de ficar perguntando, nada de ficar criticando, de ficar apontando o dedo, nada de querer puxar uma Bíblia lá na hora e ficar mostrando o texto, dizendo que tá... Meu irmão, é a pessoa. Se um dia essa pessoa se interessar e perguntar para você a respeito desse assunto, aí sim é outra coisa, entendeu? Aí sim. Então a gente tem que ter essa percepção, tá? Essa sabedoria, essa ética quando nós estamos diante de uma situação assim, tá? Então eu espero que você tenha entendido esse tópico aqui que a gente abordou, tá? Onde Shaul ele vai também à praça pública fazer isso. Verso 18. Vai tearvu ito gan ardim mermei beit afkoros hamchachashim umermei beit Raiz Tiva Hamatzniim Vaihi Ele Omrim Loma Levil Sfatães é Mahu Omer Lerugid Vele Kefi Hanishma Hu Melamed Da'at Elohim Zarim Yam Ki Biser Et Yeshua Ve'et Teriat Hametim. Texto longo, né? Verso 18. Que quer dizer, e se ocupava ele, quem? Shaul, também com uns sábios. Eita! Já não bastava falar com as pessoas que trafegavam ali numa das vias principais. Ele também falou sobre esse mesmo assunto da idolatria com os sábios, isto é, com os filósofos. Olha só o perigo disso, né? Eu vou já comentar, vou ler o texto. Então ele falou com os sábios, os filósofos da casa dos Epicoros, os epicureus, como está na sua Bíblia em português. Os negadores porque eles negavam a existência de um Elohim, né, que criou os céus e a terra e tudo que existe no universo, tá? Por isso eles eram conhecidos assim, como os negadores. E os sábios filósofos da casa dos Itzvah, os estoicos, os humildes. Então, enquanto que havia estes epicureus que eram negadores, tinha os humildes, que eram assim chamados porque já não tinham tanto rigor quanto a esse primeiro grupo. Com esses dois grupos, Shaul teve contato. E aconteceu que eles diziam para ele, para Shaul, olha o que eles diziam: o que é este tolo de lábios? Por que ele discursa anunciando a este, conforme é ouvido ensinar um conhecimento de uns deuses estranhos, testificando, pois em nome de Yeshua e a ressurreição dos mortos? Olha só que situação. E aquilo que eu falei, tá vendo aqui a ilustração? Shaul em meio ao povo ateniense, falando da idolatria, e agora não apenas com o povo comum, mas também com os filósofos da época, a saber, os epicureus e os estoicos, né, dos grupos.
E ele falando, tentando convencê-los de que era um equívoco. E de fato, né? Concordo com Shaul em afirmar que era um equívoco realmente aquela idolatria toda. Mas não é assim, entendeu? A meu ver, não é assim. Falando ao público com as pessoas dessa forma e constrangendo um, constrangendo o outro. Isso, inclusive, você entende por que Shaul passou tantas situações perigosas, inclusive a sua vida estava em risco em muitos momentos, certo? No final aqui, ele começa a dizer que ele estava falando aquilo em nome de Yeshua, diz o texto, e na ressurreição de mortos. Então ele já emendou um assunto no outro e já começou a falar de Yeshua depois da ressurreição de mortos, entende? Aí as pessoas não estavam entendendo o que ele estava falando, o que ele estava dizendo, o assunto do momento que Shaul estava apresentando ali, entendeu? Então, a meu ver, repito, algo totalmente desnecessário da parte de Shaul ter feito isso, tá? Inclusive, existe um termo, eu não sei se vocês já ouviram falar, na chamada Síndrome de Jerusalém, tá? Que é muito semelhante ao comportamento, acredito eu que não é o caso de Shaul, tá? A meu ver, mas nos nossos dias tem pessoas que, por exemplo, que vão à terra de Israel e chegando lá são tomadas por uma emoção tão grande. Eu até entendo o lado, né, que é o fato de estar visitando a terra de Israel, ainda mais quando se chega em Jerusalém, e é uma maravilha, né? Mas tem pessoas que extrapolam e que chegam lá e acham que são profetas e quer sair na rua falando alto para todo mundo ouvir isso e aquilo, aí, sabe? Aí arruma aquela confusão. As pessoas começam a cercar aquela pessoa quando vê a confusão já está generalizada, entendeu? E muitas vezes essas pessoas que fazem isso se baseiam, elas apoiam esse tipo de atitude baseadas nesses textos como esse que a gente acabou de ler aqui, entendeu? Não, mas Shaul fez assim, ele chegou lá assim. Então eu vou fazer também. Ele acha que o Eterno está dizendo que é para fazer isso. Olha só como é interessante, né? A interpretação de algumas pessoas a respeito de alguns textos bíblicos. Porque tá lá, ela acha que ela tem que fazer aquilo da forma que tá lá. Nem ao menos procura entender o contexto do momento. O que estava acontecendo ali. Ainda mais quando, por exemplo, algumas palavras de Shaul em suas cartas são tidas de forma com uma interpretação sem levar em consideração o contexto. Como, por exemplo, ele diz para seus irmãos, não lembro exatamente qual é a carta, mas ele diz para serem imitadores de Shaul, serem imitadores dele, assim como ele era imitador de Yeshua, né, do comportamento. Então, sede meus imitadores. Então a pessoa acha que tudo que Shaul fez e que está registrado nos escritos nazarenos, ela vai querer fazer, porque o que justifica é porque ela leu numa outra carta Shaul dizer sede meus imitadores. Só que ela não considera o contexto do momento. Esse é o grande problema, tá? Sede meus imitadores a respeito do que ele está comentando ali naquele texto, naquela carta, entendeu? E aí eu torno a falar daquilo que eu já falei anteriormente, no outro estudo. Gente, na sua maioria, o nosso povo aqui, tá? Vamos, como uma expressão, né? Colocar as cartas na mesa, né? Vamos colocar as cartas na mesa. Vamos ser sinceros. Ainda bem que em termos de educação, de acesso à informação, de estudo, de leitura, o nosso país ele tem se desenvolvido, as pessoas estão lendo mais, que bom, né? Mas ainda tem muito para alcançar. Muitas pessoas ainda no nosso país têm uma grande dificuldade nessa questão da interpretação do texto, entendeu? Então tem duas coisas aqui, ó. Uma coisa é saber ler o texto, isso é uma coisa, e isso não é tudo, tá? Repito,
saber ler um texto é uma coisa. Agora, ler e interpretar esse texto é outra coisa. Entendeu? Então tem gente que sabe ler, mas não entende o que significa o contexto daquilo que ela está lendo. Mas ela leu, entendeu? Então, ou então ela faz o seu próprio raciocínio, acha que entendeu, sabe? Então, mas isso passa por uma questão de educação básica, de leitura, entendeu? Então tem muita gente aí que lê, mas na hora de compreender o contexto do que se está lendo, tem muita dificuldade. Eu entendo, tá? E é óbvio, cada caso é um caso, cada pessoa tem sua dificuldade, entende? Enfim, são várias histórias. Algumas pessoas não tiveram a chance de ir sequer a uma escola, sentar no banco de uma escola e aprender nas aulas de interpretação de texto com seus professores, né, de língua portuguesa e de redação, enfim, tá? Mas uma grande parcela, gente, do nosso povo aqui no Brasil tem essa dificuldade. Isso é real, tá? Eu sou professor, eu tenho meus alunos. Claro que pelos meus alunos eu não posso imaginar que é o país todo, né? Mas a gente observa, a gente conversa com outros professores, até mesmo, né, de outros locais, e a gente percebe as dificuldades que são unânimes. E, repito, leitura e principalmente a interpretação dos textos, elas são um dos pontos principais de dificuldade de muitos no nosso país, tá? E graças ao Eterno que isso tem mudado nos últimos tempos, né? E a gente espera que isso possa ter mais sucesso ainda, que mais as pessoas no nosso país possam ler mais, possam aprender mais a interpretar os textos, porque numa hora dessa, sobre o assunto que a gente está falando aqui da carta, não vão cair no erro exatamente no que eu acabei de falar, certo? Imitar Shaul, como nesse caso aqui, do que ele fez, né, em praça pública, falando com os filósofos e falando da idolatria ali, quando na verdade é preciso analisar o texto, parar, verificar o comportamento dele, entendeu? Então, cada carta de Shaul deve ser verificado o seu contexto. Bom? Eu espero que você esteja me entendendo, meu irmão, tá? Então, aqui é o mesmo texto, olha só, eu só mudei aqui a ilustração, né? Tem essa aqui ele falando, né, com as pessoas numa via pública de grande movimento. E aqui, aí só para trazer aqui uma ilustração, ele falando, digamos, com os filósofos, né, epicureus e estoicos, né, eles ouvindo Shaul falar ali. Então é preciso realmente ter muito cuidado com isso, para que você não acabe se tornando uma pessoa inconveniente naquilo que você faz, tá? Ao falar com as pessoas, que as pessoas sintam prazer, meu irmão, minha irmã, de falar com você, porque você é uma pessoa educada. É preciso ser uma pessoa educada diante das pessoas com quem, principalmente com a nossa família, tá? Quando nos for solicitado a respeito, qualquer pessoa, quando nos for solicitado a respeito de um assunto de cunho bíblico, devemos medir bem as palavras, saber que a pessoa não tem a mesma leitura que você, muitas vezes é assim, tá? Você, meu irmão, já lê hebraico, você já consegue interpretar um texto. Você que estuda as porções semanais e vai verificando a conexão entre elas e que faz todo sentido com os textos, inclusive, por exemplo, dos profetas, dos escritos e dos escritos nazarenos. Então você já consegue fazer essas conexões dos textos, certo? Por que fulano se comportou de tal forma e tudo mais. Então, ao falar sobre qualquer assunto bíblico com uma pessoa que lhe pergunta, meu irmão, seja o mais educado possível, tá? Não seja uma pessoa inconveniente, tá? Se você vê alguém praticando idolatria, deixa ela para lá, tá? Olha, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui na Torá. Um exemplo. Yaakov
Jacó, quando ele foi à casa de Labã, que posteriormente se tornou seu sogro, né? Labã, ele tinha lá seus ídolos, ele tinha lá, tá? Mas a gente não vê na Torá Yaakov reclamando, falando e dizendo que aquilo estava errado. Não. Qual era o foco dele? Executar o seu trabalho para casar-se com Raquel, entendeu? Mas aí acabou, né? Labã fez com que ele casasse primeiro com Lea, aí depois mais 7 anos para poder casar com Raquel. Ou seja, foram 14 anos ali trabalhando para Labã, e a gente não vê ali relato algum de Yaakov apontando no rosto de Labã, dizendo que é errado Labã ter aqueles ídolos. Inclusive quando Yaakov ele vai embora juntamente com Rachel, com Lea e os filhos, né? E a gente percebe que Rachel, ela chegou a pegar um dos ídolos de seu pai, Labã, chegou a levar, entendeu? Então isso inclusive causou um alvoroço. Labã percebeu que havia sumido um de seus ídolos, mas o foco de Yaakov não era nesses ídolos, né? Ele queria realmente voltar para casa, para o território de Canaã, que é aonde o seu pai queria que ele estivesse, né? Então, gente, a gente vai concluindo o nosso estudo por aqui. Eu agradeço a você pela sua participação, tá? Fico muito feliz por você estar conosco até esse momento e nos momentos seguintes também. Tá? E espero que realmente você tenha compreendido aquilo que trouxemos no estudo de hoje, tá certo? Então lembre-se, sejamos éticos, sejamos educados na nossa forma de nos comunicar com as pessoas, tá? Não vai querer sair apontando para as pessoas, acusando A, B ou C, certo? Então, por favor, não percam amanhã nosso querido irmão Moré, professor Renato de Prísio, tá certo? Amanhã com o programa Um Pedacinho da Torá, agora com a temporada Números na Torá, certo? Ele que estará apresentando este maravilhoso estudo diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, a partir das 19h30, horário de Brasília, tá bom? Maravilha. Também, eu quase não falo, né? Mas tem aqui um QR Code, tá vendo? Baixar PDFs. Aqui você vai ter acesso, através desse QR Code, ele enviará você para o Telegram da Ativá Total, tá? Você aponta a câmera do seu telefone com internet para este QR Code e aí vai aparecer um link. Você clica nesse link e vai para o Telegram. Lá você vai ter uma série de materiais, tudo gratuito, tá, gente? E também tem irmãos nossos também que precisam de ajuda, certo? De uma tzedakah. E conforme a sua possibilidade, meu irmão, ajude, tá certo? Nossos irmãos que estão precisando mesmo. Detalhes sobre a ajuda que os irmãos precisam, você vai verificar lá direitinho, tá certo? E o Eterno o recompensará 100 vezes mais, tá bom? Então é isso. Convido você para juntos, né, cantarmos um Terrilim. Que tal? Vamos cantar um Terrilim? Eu mudei aqui um pouco o ângulo, tá? Do ambiente aqui para melhorar para mim. Ó, eu vou pegar aqui o violão. Ainda não é a hora da guitarra, hein? Calma, vai chegar o momento da guitarra. Já tá só escutando aí os estúdios, tá só acompanhando. Tá? Então eu vou continuar aqui com o violão. Deixa eu pegar o violão aqui. Ajustar aqui o microfone para deixar mais perto, para captar o áudio aqui da melhor maneira possível. Opa, peraí.
Tá na tela cheia, né? Deixa eu colocar aqui a letra para você acompanhar direitinho, tá? Deixa eu ver aqui. Terlim, vamos de Terlim. Terlim 121, maravilha, olha só. Deixa eu verificar aqui. Sim. Agora. Terlim 121. Você vai cantar juntamente conosco, tá? שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרים, עזרים מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתר למות רגליך, אל ינום שונאיך, הנה לא ינום ולא שם שומר ישראל, השם שונאיך, השם צילך, על יד ימינך, יאמר מה שמש לא יככה וירח בלילה, השם יזמוך מקורא, ישמור את נפשך, השם יזמור צאצא ובואך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרים, עזרים מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתר למות רגליך, אל ינום שונאיך, הנה לא ינום ולא שם שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך, יאמר בשמש לא יככה וירח בלילה, השם יזמוך מקורא, ישמור את נפשך, השם יזמור צאצא ובואך, מעתה ועד עולם. לי נה לי 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 נה נה לי נה נה נה, הנה לא ינום ולא שם שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך, יאמר מה שמש לא יככה וירח בלילה, השם יזמוך מקורא, ישמור את נפשך, השם יזמור צאצא ובואך, מעתה ועד עולם. Maravilha, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Abençoado seja o nome do Eterno. Que bom. É isso aí. Muito bom, né? Cantar um Terlim
com todos vocês. Cantar ao Eterno é sempre muito bom. Ainda mais um terrelim desse, né? Lindo, lindo, lindo. Então eu desejo a você Laila Tov, uma boa noite, Shavua Tov, uma boa semana, Ve Lehiktarot, e até logo. That's